Eu me chamo Camila Reis, sou empreendedora, especialista em marketing digital para iniciantes e criadora do curso Beabá do Digital. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa série da nossa maratona de 3 aulas gratuitas, aonde você vai aprender a como desenvolver um negócio digital, ou seja, um negócio de marketing digital do absoluto zero, a partir da sua casa, trabalhando de 4 a 6 horas por dia, logo tendo mais tempo para passar com quem você mais ama, que é a sua família, os seus filhos, ou de repente, se for a sua opção, para poder você viajar, estudar, fazer o que você sempre sonhou. Senhoras e senhores, está no ar a maratona Empreenda com Vantagem. Um método revolucionário para você criar o seu negócio digital do absoluto zero, ou seja, o passo a passo para você começar um negócio de marketing digital a partir do zero, com estratégias que vai te ajudar a empreender com vantagem e encontrar o seu melhor lugar no digital. O método revolucionário de empreender a partir de casa, pela internet. O verdadeiro passo a passo para você começar um negócio de marketing digital do absoluto zero, com estratégias que te ajudam a encontrar o seu melhor lugar nesse mercado digital. E nessa maratona que eu preparei com muito carinho, ela realmente está incrível. Eu vou te ensinar como empreender com vantagem, encontrando o seu melhor lugar no marketing digital. Ou seja, uma área no digital para você empreender baseada nos seus dons, nos seus talentos, nas suas formações. Esse método vai te ajudar a realizar o seu sonho de ter um negócio próprio, sólido, com o objetivo de empreender a partir de casa, isso mesmo, e se livrar de tudo que envolve o tradicional. Quando eu falo tudo que envolve o tradicional, é exatamente tudo. Horas no trânsito, horas fora de casa, horas longe de quem você ama, que são os seus filhos, que é a sua família. Sem contar que você vai deixar de sonhar os sonhos de outras pessoas. Quando você trabalha lá numa empresa, você sonha o sonho de outra pessoa. Eu vou te ensinar a você poder sonhar os seus sonhos. Sim, isso é possível e durante toda essa maratona eu vou te mostrar que isso é possível e é real. Milhares de pessoas já testaram e comprovaram os resultados desse método, alcançando a tão sonhada realização de empreender a partir de casa, com um negócio sólido, um negócio de sucesso, com escalabilidade, trabalhando apenas de 4 a 6 horas por dia. Se você está aqui comigo, é porque você literalmente quer mudar toda a sua vida. Você quer mudar radicalmente a sua vida. Deixar de ser cauda para ser cabeça, ou seja, se tornar dono do seu próprio negócio. E saiba, você está no lugar certo. Você que perdeu o seu emprego durante a pandemia, mas já tinha um sonho empreender, ok? E de repente, nesse momento, você está sem rumo, sem direção. Você que é mãe, precisa trabalhar, mas fica pensando quanto você vai perder, quantos momentos você vai perder com seus filhos, quanto tempo você vai passar fora de casa e vai perder momentos preciosos, que é o crescimento dos seus filhos. Você que sonha em construir um negócio de sucesso a partir da sua casa, poder viajar o mundo, trabalhar, ter liberdade geográfica, poder trabalhar aonde você estiver.
aproveitar mais a vida ao lado de quem você ama, que é a sua família. Você que ainda não é mãe, mas o relógio biológico tá batendo, ok? E aí você fica pensando, eu quero ser mãe, mas como que eu vou ser mãe se eu só trabalho? Só de trânsito eu levo 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mais 1 hora para poder me arrumar. E aí você fica pensando, como que eu vou ser mãe? Então, eu quero dizer para você que com essas 5 horas que você joga fora, rasga e joga no lixo, dá para você começar a empreender pela internet. Eu garanto para você que com essas 5 horas que são deletadas da sua vida todos os dias, se você se dedicar a seguir um passo a passo, você vai dobrar o valor que você ganha hoje, os seus ganhos atuais, você vai dobrar esse valor se você se dedicar. E já imaginou você ter a oportunidade de estruturar um negócio a partir da sua casa? Você já pensou nessa possibilidade? E ser bem remunerada por isso? Você já pensou nessa possibilidade? Poder realizar seus maiores sonhos? Olha só, eu peço que você fique aqui comigo até o final. Escute tudo que eu tenho para poder dizer para você. Agora, se no final, depois de tudo que eu te falar, se não fizer sentido para você, você pode deletar tudo que você ouviu, voltar para sua vida, até mesmo esquecer que você me conheceu. Você volta para sua vida, volta a fazer o que você fazia, mas se simplesmente você é só um aspirante em empreendedorismo digital, não tenha medo. Esse curso também é para você. Eu vou te ensinar aqui nessas 3 aulas gratuitas o passo a passo que você vai conseguir, com tudo que eu te ensinar, montar o seu negócio a partir da sua casa. Não importa se você tem um produto físico, se você tem um produto digital ou se você ainda nem tem um produto, ok? O fato é que cedo ou mais tarde você vai precisar ter um passo a passo, um método para poder você alavancar o seu negócio e atingir maiores resultados, ou seja, atingir os seus mais desejados objetivos. E eu sei também que isso parece bom demais para poder ser verdade. E se isso não tivesse acontecido comigo, mas o fato é que isso aconteceu, eu consegui, e outras milhares de mulheres também conseguiram. E se eu conseguir, você também consegue. Durante a minha trajetória de 12 anos e toda a minha experiência, toda a minha vivência de trabalhar a partir de casa, criando, assim, por assim dizer, um método com técnicas avançadas de empreendedorismo, me possibilitou ter determinados resultados. E antes de eu te contar como é que você faz isso, eu quero falar para você como foi exatamente que eu desenvolvi esse método. Eu vou te contar um pouco da minha história. Eu cresci em uma pequena cidade no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Eu era filha caçula de uma família. E aí eu cresci vendo a minha mãe, a dona Edna, empreendendo no nicho de artesanato. A minha mãe, ela fazia artesanatos, pintava vitrais, e aí ela vendia tudo que ela produzia naquelas reuniões que eram feitas na casa das pessoas, rolava ali um lanchinho. Não sei se você lembra, né? Mas possivelmente, se você tem mais de 30 anos, você vai lembrar que quando criança acontecia essas reuniões, ok? E aí, eu com aproximadamente 8 anos, eu já ficava com a minha mãe nas barracas, aonde ela também ia vender os seus artesanatos. Quem já passou aí dos 30
conhece muito bem a Feira do Catete aqui no Rio de Janeiro, e era um local onde a minha mãe colocava lá as mercadorias dela. Então, eu participava de todo o processo, desde a compra da matéria-prima até a confecção e também a venda. E quando eu ficava com a minha mãe nas barracas de artesanato, eu era muito esperta. Eu lembro que eu ajudava os clientes a escolher, eu ajudava a dar troco e ainda ajudava a olhar os clientes que queriam levar as mercadorias sem pagar. E eu chamava minha mãe. E aí o que acontece? Eu cresci nesse clima de empreendedorismo. A minha mãe nunca saiu de casa para trabalhar. Eu não lembro de acordar e não ver a minha mãe. Então o clima era esse na minha casa. E aí o que acontece? Nunca pensei, em trabalhar em uma empresa. Embora eu trabalhei, mas eu nunca pensei. Eu sempre pensava, eu vou ter um negócio, eu vou vender artesanato, eu vou ter uma barraca de artesanato. Até que eu, com 19 anos, eu tive o meu primeiro negócio. Eu montei um salão de beleza. Com 19 anos, eu já tinha o meu próprio negócio. E aí, o que acontece? Eu montei esse salão do zero e logo eu consegui uma pequena clientela ali. Mas o fato é que, por não ter condições de investir pesado em formações, o que aconteceu? O que eu via? Eu só oferecia serviços básicos, serviços que eu era certificada para poder oferecer, e aí eu via salões oferecendo serviços de alta complexibilidade, que era preciso naquela época fazer formações que nem tinha aqui no Brasil. Eu estou falando de algo há 20 anos atrás, no ramo da beleza. Então, por falta de dinheiro para poder investir em formação, eu só ficava ali nos serviços básicos que eu era certificada. Logo, isso foi me desanimando, ok? Logo foi me desanimando, e aí começou a minha busca incessante por outros tipos de negócios próprios. Então, eu tentei muitas coisas nessa minha vida. Foram muitos negócios mesmo. Eu já empreendi no ramo da beleza, no ramo da estética. E aí eu já fui manicure, depiladora, já fui animadora de festa, já empreendi vendendo coisas como calcinha, filtros de água. Quem lembra aqui dos filtros de água da Roquem? Pois é, eu já vendi filtros de águas da Roquem. E aí foram muitos negócios mesmo, até que eu me tornei uma corretora de empréstimos consignados e montei uma loja em um shopping aqui no Rio de Janeiro. Lá em 2008, quando eu tinha uma loja no shopping do Rio de Janeiro, ou seja, consegui chegar até lá, né? O famoso cheguei lá. Em janeiro de 2008, eu perdi completamente tudo. Eu perdi a minha loja em um incêndio. Exatamente isso. E meu mundo caiu, né? Desabou, perdi o chão. O que me ajudou nesse momento tão difícil a superar e continuar? Primeiro, o meu casamento. O meu esposo, nós somos muito amigos um do outro. Então, meu esposo é aquele cara parceiro, que tá junto e sempre foi assim. E a gente se deparou logo com uma notícia. Nesse mesmo momento, aquele turbilhão de emoções, nós nos deparamos com a notícia que seríamos papai e mamãe pela primeira vez. Então, nós estávamos grávidos. Então, eu ali perdi a minha loja. Momentos depois, descobri uma gravidez. Nesse momento que eu estava realmente na estaca zero, eu tinha que recomeçar. E dessa vez, eu estava grávida do meu filho Guilherme, que hoje tem 12 anos. E o que nós fizemos? Onde eu vivia, não dava para continuar, porque
esse trauma de perder a loja no incêndio me afetou muito. E aí nós decidimos, eu e meu esposo, se mudar para uma outra cidade, uma cidade mais calma, mais tranquila. E assim nós fizemos. Nos mudamos de cidade. E quando nós chegamos nessa cidade, basicamente só com as nossas bolsas, nossas mochilas, poucas coisas para recomeçar. O fato é que nós tínhamos muitos sonhos para realizar, um filho chegando. E o que nós fizemos? Nós arregaçamos a manga e começamos do absoluto zero, tudo de novo. E aí eu vendi bolo de pote, vendemos produtos de beleza, de cabelo em salão de beleza, vendemos produtos também de porta em porta, literalmente. E o que aconteceu? 1 ano e meio depois chegou o nosso segundo filho, Gustavo. O que eu pensei? Bom, salão de beleza dá dinheiro. Embora eu não trabalhasse mais com isso há um bom tempo, mas eu ainda lembrava que era lucrativo. E como o meu objetivo era estar em casa com os meus 2 filhos, eu resolvi nesse momento que o Gustavo nasceu, montar novamente um salão de beleza. Lá estava eu trabalhando na garagem da minha casa. O mais importante estava acontecendo. Eu estava ali vendo os meus filhos crescerem. Ou seja, eu estava perto dos meus filhos. Então, entre um atendimento e outro, eu podia dar toda e qualquer assistência para os meus filhos. Lembra que eu falei que com 19 anos eu tinha um salão de beleza? Então, novamente eu estava ali e com o meu salão de beleza tinha uma clientela, o dinheiro entrava, esse dinheiro que entrava ajudava muito, era de muita contribuição para nossa família e eu estava vendo as crianças crescerem, estava por perto o tempo todo, mas o fato é que eu trabalhava horas e horas e horas e o retorno não era satisfatório para mim. E aí o que aconteceu? Eu comecei a entrar no automático. Eu comecei a ficar totalmente desanimada novamente. E aí, em 2015, nasceu a Maria Eduarda. Sim, eu ainda tinha um salão de beleza. A Maria Eduarda, nós passamos a gestação toda, eu e ela ali, trabalhando juntinhas, ela na minha barriga, eu com 2 crianças pequenas, 2 meninos, e agora grávida da Maria Eduarda, ainda envolvida com esse empreendimento que era o meu salão de beleza. Só que quando a Maria Eduarda nasceu, em 2015, eu me vi na seguinte situação. Eu lembro que um dia eu olhei assim para mim e eu falei, caramba, só tem 15 dias que a Maria Eduarda nasceu e eu tô aqui fazendo um cabelo. Não dá. Chega, eu não quero mais isso para minha vida. E aí eu tive coragem suficiente para poder fechar o meu salão. E aí eu tomei essa decisão. Eu literalmente parei e falei, eu não quero mais essa vida para mim. E eu fechei o salão. Só que o empreendedorismo correndo na veia. Eu não conseguia pensar em uma outra coisa a não ser qual seria a próxima coisa que eu ia tentar, qual que era o próximo negócio, o que eu ia empreender, em que ramo, em que área. Foi aí que eu tive a ideia, decidi montar um brechó e esse brechó foi um verdadeiro sucesso. No meu brechó eu tinha roupas importadas, vinha pessoas de todos os cantos para poder comprar essas roupas e eu também comecei a empreender no ramo de bijuteria, semijoias, acessórios femininos. O fato é que lá no fundo eu não estava me sentindo realizada profissionalmente, sei lá, era como se faltasse alguma coisa dentro de mim. Eu trabalhava para mim, eu estava dentro de casa, só que ao mesmo tempo eram horas sem fim envolvidas ali em um negócio que consumia toda a minha energia. Eu não sabia como separar
a hora de trabalhar, com estar dentro de casa, e acabava levando o trabalho horas sem fim, finais de semanas, madrugada dentro. E o que acontecia? Eu ficava irritada, ficava nervosa, acabava descontando no pobre do meu marido, até mesmo, de certa forma, nas crianças, porque, embora eu tivesse um negócio lucrativo, eu não estava realizada. O fato era esse. Eu olhava para minha família, para os meus 3 filhos, para o meu marido, para tudo que a gente tinha conseguido construir, a nossa casa, o nosso carro. Quando estávamos junto com os amigos, eu era vista como muito exigente. Sabe quando você está na rodinha de amigos? Nesse momento, eu entendi que eu não estava conseguindo lidar com as minhas emoções e eu resolvi procurar um psicólogo. Eu falei, não, vou procurar ajuda, porque o problema com certeza sou eu. E aí, o que aconteceu? Eu tinha dificuldade em lidar com esse sentimento de achar que eu tinha tudo, que milhares de pessoas queriam a vida que eu tinha, mas que eu não estava me sentindo realizada. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, o meu negócio ele andava, ele ia bem. Eu que não me sentia realizada. Isso começou a afetar tanto a minha vida, eu estava tão sobrecarregada, irritada, feia, gorda, fora do meu peso, porque eu comia as minhas emoções e aí ficava chata, né? Insuportável, ninguém aguentava ficar perto de mim. As minhas emoções, elas estavam tão descontroladas que isso começou a afetar seriamente a minha saúde, ao ponto que eu adoeci e tive que passar por uma cirurgia. Quando teve a Copa aqui do Brasil, em 2018, eu estava dentro de um centro cirúrgico tremendo a Copa do Mundo. E quando eu passei esse período, esse momento no hospital, eu comecei a pensar que alguma coisa tinha que mudar, alguma coisa tinha que acontecer na minha vida, principalmente para poder eu me sentir realizada. Eu pensei, bom, eu posso empreender pela internet, eu posso ter um negócio online. Eu já ouvi as pessoas falar sobre isso e eu só não tinha a mínima ideia por onde começar e o que fazer. Logo, quando eu saí do hospital, eu comecei a buscar incessantemente sobre esse assunto. Eu comecei a virar à noite realmente interessada por esse assunto. Então eu pesquisava no YouTube, eu ia para o Google pesquisando sobre como ganhar dinheiro na internet. E aí, nesse período, eu fiz um curso que ele era bem longe da minha casa. Eu chegava 2 da manhã em casa. Isso mesmo, 2 horas da manhã, com 3 crianças pequenas. Só que eu estava decidida, determinada a empreender pela internet. E aí o que aconteceu? Eu comecei a aprender, a testar, a mexer, a ver o que dava certo, o que não dava, quebrar a cabeça. Nesse período, aprendendo algo novo, eu realmente pensei em desistir, porque eram 3 crianças pequenas, aprender uma coisa nova, então eu pensei sim em desistir. Só que foi nesse momento que eu parei e pensei o seguinte: o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso mudar aqui nesse meu negócio para dessa vez dar certo? Porque a ideia de empreender pela internet, ela era magnífica. Então, eu comecei a elaborar um verdadeiro passo a passo, um checklist, e logo eu percebi que eu estava desenvolvendo um caminho, uma maneira de fazer, um método que acabou mudando completamente a minha vida. E aí eu comecei a fazer uso das ferramentas que eu aprendi. Muitas delas eu acabei desenvolvendo e adaptando para a minha realidade. Lembra que lá no começo eu falei para você que era possível? Então, aconteceu comigo. Logo de cara, no meu primeiro mês, eu faturei 3 mil reais para uma mulher que era mãe de 3 filhos, que tinha acabado de fazer uma cirurgia,
que se reinventou. Eu achei aquilo fantástico, maravilhoso. Eu pensei, meu Deus, isso funciona. E aí eu pensei, eu vou pegar tudo isso aqui que eu aprendi e eu vou testar em outras pessoas. E eu fiz, eu testei para poder saber se funcionava, se aquilo era real, porque na verdade nem eu mesma estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Quando eu estava lá no hospital e pensei em empreender online, que isso agora estava acontecendo. Você deve estar se perguntando nesse exato momento, mas por que você, Camila, resolveu ensinar isso agora? E eu vou te responder sinceramente falando. Claro que, fora o retorno financeiro que eu tenho com isso, eu descobri que isso é minha paixão. Eu descobri que eu tenho necessidade de levar esse método, essa maneira de empreender para milhares de mulheres. E eu tenho certeza que, da mesma maneira que esse método mudou a minha vida, pode mudar a sua vida também. É por isso que eu decidi trazer isso para você, levar isso para milhares de pessoas. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar dentro da minha casa, ter um negócio digital, empreender online através da internet, um negócio lucrativo com escalabilidade. As minhas perspectivas, literalmente, hoje elas são outras. Eu sei para que direção eu estou indo. Consigo ver um futuro diferente. Eu sei que cada dia que eu estiver aqui no digital, tudo que eu estiver fazendo vai ser uma construção para o futuro dos meus filhos, para o futuro dos meus netos. No mundo convencional, eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria atingir milhares de pessoas, seria impossível. E qual que é o meu objetivo? O meu objetivo, eu entrei no mundo online para ajudar o maior número possível de mulheres, o maior número possível de pessoas com mentalidade empreendedora, que desejam e querem ter um negócio digital, mesmo que tenha que começar do absoluto zero. E eu sei que através dessas minhas aulas gratuitas, você já vai conseguir sair do lugar que você está e ir para o próximo nível. E eu estou muito feliz por estar aqui com você. Pelo amor de Deus, Camila, como é que eu faço isso? Me conta, por favor. Antes de eu te contar como funciona, eu quero falar com você como que não funciona. A maneira tradicional de empreender não funciona. E por que não funciona? Como que é no mercado tradicional para poder empreender hoje no Brasil? Então, a gente começa pensando em ter um imóvel para poder montar um negócio. Só de pensar em ter um imóvel, a gente já pode mensurar quanto que você precisa. Se você for comprar um imóvel, beleza, menos mal. Agora, se você não for comprar um imóvel, se essa não for a sua real condição, a gente já vai começar o primeiro tão temido aluguel. Você quer alugar uma loja e aí você vai precisar de um fiador. Vamos ser sinceras. Quem que quer ser fiador de quem hoje? No máximo ali, o seu pai e sua mãe, olhe lá. E aí, tá bom, não tem um fiador. Quais são as opções? Seguro fiança, que é caro para chuchu? 3 meses de depósito? Vamos colocar aí uma média de aluguel aí de R$1.000 a R$10.000, até mais, tá? Dependendo de aonde que é a sua loja. Lá em 2018 eu já pagava quase R$5.000 de aluguel em uma loja dentro do shopping aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos colocar aí de R$1.000 a R$10.000 um aluguel, e aí você vai ter que ter 3 meses para poder você dar ali. E o que acontece? Você dá aquele valor e daqui a 30 dias você já tem que se preparar para poder fazer um Pix, uma transferência, ou sei lá como que você vai pagar o seu aluguel, que já vai estar vencendo daqui a 30 dias. Sem contar, se você parar para poder pensar um pouco, você não pode atrasar o seu aluguel, porque se você atrasar,
já sabe, juros, e não é barato, principalmente de um aluguel caro. Aí a gente começa toda uma brincadeira, né? Vamos pensar numa reforma, a gente pega uma loja e quer deixar ela do nosso jeito. Quando a gente pensa em uma reforma, a gente já pensa em um valor mínimo, sei lá, de 30 mil reais. E isso, você colocando a mão na massa, você chamando seus filhos para ajudar, o cunhado, o sogro, ou seja, colocando a mão na massa literalmente para contribuir com a reforma. E aí vem os móveis, os ativos imobilizados que você precisa para sua loja, mesas, armários, estantes, balcões, vitrine, caixa, o balcão de caixa, impressoras, computadores. Vai contabilizando. E quanto que você precisa de mercadoria para montar qualquer tipo de negócio? O negócio mais simples, com menos de, sei lá, 15 mil reais de mercadoria, você não consegue montar nada. E isso eu estou colocando o valor lá embaixo. Aí montei a loja, tem ali os móveis que eu preciso, tem as mercadorias que eu vou trabalhar, tem ali os produtos que eu vou vender. E agora você vai começar a pensar no letreiro, na placa para sinalizar a sua loja, cartão de visita, panfletos, uniforme, decoração da loja. E cada época do ano, se você é lojista, sabe disso, se você já teve uma loja, em cada época do ano a gente vai mudando ali a decoração. E sempre a gente vai se deparando com a necessidade de que precisa de alguma coisa. E aí quando a gente pensa assim, bom, eu vou precisar de funcionários. Então se você tiver de 1 a 3 funcionários, pensa só nos tributos que isso envolve. Tributos salariais dos colaboradores. Por quê? Por exemplo, se você tem um funcionário e hoje você paga ele R$ 1.500, na verdade, esse funcionário ele vai sair para você a pelo menos R$ 3.000, porque você vai ter que pagar todos os impostos, todos os tributos. Você dá na mão dele os 1.500, mas na verdade ele sai para você por pelo menos R$ 3.000 aproximadamente. Aproveitando o gancho, todo negócio físico, uma loja, qualquer coisa, um escritório, tudo que você for montar, você tem que pensar nos tributos envolvidos, nos impostos, quais são as taxas que você vai ter que contribuir com o governo. E aí vem as contas fixas do mês, que é água, luz, internet, todo e qualquer serviço que você for precisar para sua loja. Muitas vezes, em muitos lugares, tem a segurança que você paga ali para poder cuidarem da loja. Muitas vezes nem cuidam, mas tem a segurança local que você tem que pagar. E aí você tem que pensar, lembra que eu perdi uma loja em 2008, no incêndio? Eu perdi a loja, ok. Mas por que eu me prejudiquei tanto? Por que eu voltei lá na estaca zero? Porque eu não tinha seguro. E aí você vai montar um negócio, e o seguro desse negócio? Porque se você não tiver o seguro, você corre o risco de perder tudo. E aí, nesse momento, você pensa em todos os gastos, tudo que essa empresa, essa loja, esse escritório, seja lá o que for, vai precisar. Todas as contas fixas, telefone, internet, tudo que eu falei aqui. E funcionário. Funcionário só trabalha quando você está perto e ponto final. Como dizia minha avó, quem engorda o gado é o olho do dono. Então, se você não estiver perto, o funcionário não trabalha. O que ele faz? Arroz com feijão. Ele bate o cartão quando ele chega, olhando para o relógio, já desejando ir embora. E sabe por quê? Porque o sonho é seu, não é dele. As expectativas são suas, não são dele. E tá tudo bem com isso. Tá tudo bem se ele é funcionário, se ele quer trabalhar naquela determinada hora ali. Sabe por quê? Porque esse foi o combinado que você fez com ele. Você combinou dele trabalhar 8 horas por dia e no final de 30 dias receber o salário dele. E tá tudo certo. Errado é você achar que ele vai fazer o seu papel, que ele vai fazer o que é para você fazer.
que ele vai vestir a camisa que foi você que comprou. Percebe? E quando a gente pensa também na propaganda, ok, montei meu negócio, agora eu tenho 3 funcionários, 3 colaboradores para me ajudar, vamos fazer agora propaganda. Falando do mercado tradicional, um negócio físico, ele é geograficamente, fisicamente limitado. E aí pensa o seguinte, depois de você investir uma fortuna, tudo que você tinha, com tudo que você precisou, ponto, estrutura, mercadoria, decoração, reforma, você descobre isso, que o seu negócio ele está geograficamente limitado. Ele está ali num local que ele está limitado a título de expansão geográfica. E aí você de repente pensa assim, logo a propaganda 1 a 1 vai funcionar. Eu tenho certeza, coloca pensamento positivo, propaganda 1 a 1 vai funcionar, um vai vir, vai gostar, outro vai vir, vai gostar e assim vai. E aí o que você faz? Faz uma oração, pede a Deus para te ajudar e inaugura o seu negócio. E aí não tem jeito, passa o tempo, você vê que você está limitada geograficamente. Claro, você toma ali algumas ações, contrata um panfletista, coloca umas faixas no bairro, mas não adianta, porque geograficamente você está presa em uma determinada área, uma determinada rua, um determinado bairro, uma região, uma cidade, mas você está limitada. Aí você tem a brilhante ideia, poxa, vou montar um site. E aí você pensa, vou montar um site e as coisas vão bombar, as coisas vão começar a melhorar, as coisas vão começar a acontecer, só que não acontece. Porque, diferentemente do mercado tradicional, o alcance do digital, ele pode atingir o planeta. Ele pode atingir o mundo, ou seja, ele vai atingir o mundo em larga escala e em um curto espaço de tempo, desde que você aprenda a utilizar ferramentas e aprenda a usar essas ferramentas de uma maneira certa, para que o seu negócio ele realmente escale de verdade. E o melhor disso, tudo isso pode ser feito no conforto da sua casa. Imagina você atingindo o planeta Terra, vendendo para os 4 cantos do mundo, dentro da sua casa, com um custo absurdamente muito mais baixo. Não que não vai ter investimento, claro que vai ter. Todo negócio tem investimento. Me conta, me fala qual que é um negócio que não tem investimento. Todo negócio tem investimento. Se você tem uma mentalidade empreendedora, você já sabe disso. Agora, que o custo quando você trabalha a partir de casa, pela internet, ele é absurdamente mais baixo, ele é. Então você não vai precisar pagar todos aqueles custos absurdos para abrir um negócio no mercado tradicional. Sem contar que eu não falei, mas se você não sabe, para poder você abrir e legalizar uma empresa, também leva tempo. Então, olha a economia de dinheiro e olha a economia de tempo que você vai ter. Então, agora que você já entendeu que isso é possível, que ter um negócio online é muito mais lucrativo, como eu te mostrei aqui, agora eu vou revelar para você o primeiro passo para você construir um negócio de marketing digital do absoluto zero. Vem comigo. Seguindo aqui então no meu computador, eu vou te revelar o primeiro passo para você construir o seu negócio digital de sucesso do absoluto zero. Então é o seguinte, como começar? Que eu quero que você veja nessa imagem, que você olhe para ela e pense que já pode ser você nesse momento aí fazendo acontecer no digital, a partir da sua própria casa, ok? Milhares de pessoas já trabalham dessa forma, já empreendem através da internet. E essa próxima pessoa aí, sentada no sofá com seu notebook, já pode ser você, essa pessoa
pode ser você. E aí surge a pergunta: por que milhares de mulheres, mães, homens e todos os tipos de pessoas tentam e não conseguem? Por que milhares de pessoas estão nessa situação? Você já se sentiu assim? Com confusão, desânimo, medo, insegurança, triste? Você já se sentiu dessa forma? Por que milhares de pessoas, nesse exato momento, estão nessa situação? Estão confusas, desanimadas, com medos, inseguras e triste com as suas vidas, porque não valorizam a base. A solução está na base. E eu vou te mostrar isso aqui na prática. Como você pode valorizar a base e sair na frente de milhares de pessoas e ter um negócio digital do absoluto zero, um negócio de marketing digital do absoluto zero a partir da sua casa, um negócio com escalabilidade. Por que as pessoas se encontram naquela situação? Porque não valorizam a base. Milhares de pessoas erram nesse exato momento aqui, ó. Você já construiu, já fez obra, já construiu uma casa ou já viu um prédio ou uma casa próximo da sua casa, já acompanhou essa construção, já acompanhou uma construção? O que acontece? Embora a gente não veja, o alicerce ele é vital para poder a casa estar em pé, ele é vital para ter uma casa em pé, um prédio em pé. Sem um alicerce, sem uma boa base, não tem como ter uma boa estrutura. Logo, nós já vimos acontecer várias tragédias, porque não tinha uma base, um alicerce. Quando eu falo tragédia, eu estou falando da vida real, tá? Nós já vimos aí no noticiário prédios, casas que já desabaram porque não tinha base, não tinha um bom alicerce. E milhares de pessoas erram aqui porque não valorizam a base, não valoriza o simples. Ah, isso é simples, deixa isso para lá, isso não é importante. Não valorizam o início, não dão a atenção necessária, quiçá fundamental ao simples, e julgam ser sem importância. Logo, atropelam o passo a passo, ou nem tem um passo a passo, não tem um método, não tem uma estratégia. E eu costumo dizer o seguinte: antes do sucesso, vêm os processos. E ponto final. Para a gente ver uma casa assim, bonita, acabada, em pé, existe todo um processo. E esse processo começou lá na base. Eu não entendo muito de obra, né? Mas eu sei que tem um alicerce, eu sei que é importante. Eu já vi casas sendo construídas. Eu já construí, já participei ali de cada processo. É incrível. A gente olha assim para o chão, vê aquele troço feio lá, e aí depois a gente vê ali aquela casa, aquele prédio, realmente é espetacular, é maravilhoso, mas antes do sucesso vem os processos, ok? E o que acontece? As pessoas elas não querem passar pelo processo, elas acham que o simples não tem valor, não valorizam o início, não dão a atenção necessária, julgam que é sem importância, atropelam o passo a passo, mete mesmo os pés pelas mãos, e aí, pouco tempo depois, não consegue nem sair do lugar, não valorizam a base, atropelam o passo a passo, os resultados não vêm, porque atropelou, não seguiu ali o método, não seguiu um passo a passo, os resultados não vêm, obviamente não vêm. E aí, milhares de pessoas desistem nesse exato momento e não têm o privilégio de ver a sua construção. E pior, se fosse só desistir, era uma escolha, mas acabam fazendo muito pior. Essas pessoas voltam a viver nas suas caixas, voltam a viver dentro da caixinha, falam para si mesma: ok,
Isso não era para mim. Eu não sei aonde você mora, mas aqui no Rio de Janeiro, na hora do rush, no centro da cidade, tem metrô, tem trem, tem BRT, tem as barcas. Se você puder tirar um dia e ir aí no centro da sua cidade, na hora do rush, e ficar só observando, você vai ver milhares de pessoas vivendo dentro das suas caixas, sendo dominadas por um aparelho celular, vendo outras pessoas fazerem e elas achando que aquilo não é para ela, então elas vivem no automático como verdadeiros zumbis. Então essas pessoas foram lá, fizeram de qualquer jeito ou nem fizeram, desanimam porque não tem resultado, voltam a viver nas suas caixas e, pior, elas querem que os seus descendentes, ou seja, muitos até exigem que os seus filhos, netos, realizem os sonhos que eram deles. Ou seja, realizem os sonhos que não são dos seus filhos, não são dos seus netos, são os sonhos que eles desistiram de realizar. Então, se faz sentido para você, tudo que eu acabei de falar aqui, esse é o momento para você parar tudo. Você que está aqui comigo hoje e sonha em trabalhar em casa pela internet, ou você que está aqui comigo e já trabalha em casa pela internet, mas não está tendo os resultados expressivos, resultados satisfatórios que você gostaria de ter, eu sugiro que nesse momento você se entregue nesse conteúdo que eu estou 100% comprometida com os meus 50%. Você está 100% comprometida com os seus 50%? Então, se você está 100% comprometida, se tudo que eu falei até agora fez sentido para você, coloca aqui nos comentários #faz sentido. A segunda coisa é uma pergunta que eu quero fazer para você. E você vai precisar ser muito honesta com você mesma. Como é a sua casa? Como é que é a sua casa? Essa pergunta que eu estou fazendo para você, você não precisa responder para mim, tá bom? Nem colocar aqui nos comentários. Você só precisa ser muito honesta com você mesmo. Como que é a sua casa? A sua casa é uma casa limpa, organizada? Tem acúmulo de coisas desnecessárias? Nesse momento, de uma maneira bem sincera e honesta, quero passar para você aqui essa imagem. O que você sente? Será que dá para poder começar qualquer coisa nesse ambiente? Você consegue produzir, ser produtiva, ser proativa? Será que dá para poder começar, ter um negócio de sucesso na internet com a sua casa nessa situação? Olhe para essa imagem. O que você sente olhando para essa imagem, pensando que você tem que começar, quer dar certo no digital? Você começa a ter de novo confusão, desânimo, medo, insegurança, só pelo fato da sua casa estar assim, ou de você olhar para um ambiente assim. Olha a cortina, olha para o chão, para a mesa. Nessa mesa aí tem um computador, mas não dá para chegar, as roupas não deixam, espalhada, desorganizada, bagunçada. Agora, qual que é a minha proposta? É começar organizando a sua vida, organizando a sua casa. Por quê? Porque é dentro da sua casa que você quer começar ou começou um negócio digital. É possível ter um negócio digital? É possível, claro que é. Agora, como que tem que ser o começo? O que milhares de pessoas que têm sucesso na internet precisaram fazer? O que eu, Camila, mãe de 3 filhos, precisei fazer para começar no digital? Existe diferença entre essa imagem, os seus sentimentos, suas emoções? Eles são diferentes nessa imagem? De agora, qual é o sentimento que está florando aí? Faz sentido para você?
tudo que a gente está falando aqui, conversando, se faz sentido, vamos colocar aqui nos comentários, hashtag faz sentido. Como é que é a sua casa? Ela é limpa? Ela é organizada? Como que é a sua casa? Responde aí para você. Que pergunta é essa, Camila? Por que dessa pergunta? Para que essa pergunta? É o seguinte, esse é o ponto de partida para uma mudança real e verdadeira na sua vida. É um ponto de partida para uma nova fase, uma nova vida que, se você se permitir, ela vai acontecer de um modo que você vai olhar para trás, nem você vai acreditar em tudo que você construiu. Então, para você poder conseguir trabalhar a partir de casa, você vai ter que organizar a sua casa, isso mesmo. E eu vou te ensinar tudo o que você precisa para começar. Então, nós vamos falar sobre organização, qual é o seu status e sobre ação. Vamos para a prática? Eu aprendi com a Marie Kondo a importância da organização dentro de uma casa. E eu também aprendi na Bíblia a importância da limpeza para o fluxo do Espírito Santo ele fluir livremente no meu lar. A Marie Kondo, ela ensina que tudo tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar dentro de uma casa. E também tudo tem o seu tempo de uso. E aí o que acontece? As coisas precisam ser descartadas. Ou simplesmente você precisa deixar aí. Por exemplo, se você é amante de livro, revistas, jornais, você precisa ter um lugar único para esses itens. Não é funcional, por exemplo, você ter livros no banheiro, ter livros lá na sala, no seu quarto, na garagem. Ao menos que eu tô lendo esse livro, ele tá aqui na cabeceira da minha cama, ok. Agora, imagina, vários lugares com livros guardados. O ideal é que você tenha um único lugar para esses livros. Então, você pode ter uma prateleira, um armário, não importa. O importante é que, dentro da casa, você, seu marido, seus filhos, pensou em livro, tá lá naquele único lugar. Isso também com os seus calçados, as suas bolsas, ferramentas, tudo que existe em uma casa deve ter o seu lugar fixo para eles, onde todos saibam onde encontrar. Essa é uma das partes mais importantes e relevantes para nós que somos mães. Então, tudo deve estar onde todos possam encontrar, onde seja fácil para as crianças, por exemplo, pegar sem te chamar. Quem é mãe vai entender. Se você é mãe, vai entender ainda mais essa questão. E aí, minha filha, é nessa hora que rola o verdadeiro faxinão. Desapego, a arte de doar entra em ação. A gente ativa o modo desapego. E aí eu sugiro para você que você faça um exercício que eu aprendi com a Marie Kondo, que é: pega aquele objeto, pode ser uma roupa ou um objeto, um livro, o que for. Pergunta para você: esse objeto me deixa feliz? Sabe aquele casaco que a gente usava com 18 anos, mas a gente ama aquele casaquinho? Ele tá surradinho, tá descosturando, mas a gente ama, gosta, se sente bem, tem amor. Faz essa pergunta: se o objeto te deixa feliz. E aí você vai sentir a energia, se sim ou não. Se sim, você vai ficar com ele. Quando você pega o objeto, faz a pergunta, você vai escolher uma das 3 opções. Ou você vai descartar, tá tão velho, tão feio, tão cacarequento que não serve para ninguém. Ou você vai doar, ou você vai ficar. E sabe o que é incrível? Que os especialistas, eles acreditam que quando a gente doa, quando nós doamos, eliminamos ou jogamos fora o que a gente não usa mais, o fato é que nós abrimos espaço para o novo. A gente abre espaço para o novo chegar. Isso vale para a nossa vida, literalmente.
que você quer? Não é ter um negócio na internet, um negócio 100% online, 100% digital, a partir de casa, com escalabilidade, ficar mais perto da sua família. Não é isso que você quer? Não é trabalhar a partir da sua casa, a partir da internet? Então você tem que abrir espaço para o novo chegar. É algo novo que você nunca fez. Antes você não sei qual que é a sua realidade. De repente você acordava, se arrumava, saía, passou 10 anos assim. Você nem nunca parou para ver quanta tranqueira você tem dentro da sua casa que você não usa, que você não gosta, que você poderia descartar, doar, até mesmo desapegar. De repente você tem aí uma fritadeira elétrica que você usou só 2 vezes, desapega disso. Não doar. Doar é uma coisa, doar é quando você dá. Agora, desapegar, de repente, você pode anunciar num grupo de desapego perto da sua casa, do seu bairro, no Facebook, no próprio Facebook, e ainda fazer uma renda com isso, ok? Organizou tudo, toda a sua casa, desapegou, doou, guardou, a casa está organizada, a limpeza está em dia, todos os cômodos da casa, incluindo aquele quartinho fechado, a garagem. O que vai acontecer nesse momento? O fato é que você vai se sentir leve, vai sentir que tem espaço para o novo. E isso vai ser um ambiente perfeito para você começar um negócio de marketing digital do absoluto zero ou recomeçar, no caso dos que já estão no digital, mas estão literalmente perdidos. A mesma ordem externa que você enxerga diante dos seus olhos e você fala, meu Deus, como está minha casa, como que o ambiente está maravilhoso, como as coisas estão leves no seu lugar, você vai sentir no seu mundo interior. Nós somos o reflexo do nosso mundo interior. Lembre-se sempre disso. E isso vale para você e quem vive com você. Paz, sossego, nada como cada coisa no seu lugar. Faz sentido? Se tudo que eu estou falando para você tá fazendo sentido, tá sendo um verdadeiro quebra-cabeça sendo montado, coloca aqui hashtag faz sentido, coloca nos comentários, marca uma pessoa, marca aquela amiga empreendedora sangue no zóio e coloca aqui nos comentários, faz sentido, hashtag faz sentido. Chegou a hora de você decidir nesse momento onde vai ser a sua empresa, onde será a sua empresa, aquele cantinho onde você vai começar, ele vai ser o seu espaço, vai ser a sua sala na sua empresa. Pensa com grandeza, já se veja como uma empresa. Ah, porque eu estou fazendo aqui um negocinho. Não, eu montei uma empresa disso. Eu tenho uma empresa disso. Já se veja como uma empresa, pense com grandeza. Mas isso não significa que você precise de muito para começar. Essa imagem, essa foto, ela retrata que dá para começar da maneira que você pode, dentro das suas condições, dentro da sua realidade. Onde você vai trabalhar? Na sala? Na varanda? Na área de serviço? Na garagem? No quartinho dos fundos? No quartinho de hóspede? No seu escritório? Onde que você está pensando? Aonde você pode começar a sua empresa nesse momento. E aí é hora de você escolher o local, arrumar esse local. E aí eu quero colocar aqui e falar para você o que você vai precisar de início. Primeiro, você precisa ter em mente que esse local ele vai precisar ser funcional. O que é ser funcional? Por exemplo, eu estou aqui gravando uma série de videoaulas. E aí eu tenho que parar para poder levar as crianças na escola. Eu consigo parar e levar as crianças para a escola e quando eu voltar eu consigo continuar da onde eu estava ou
eu tenho que guardar todas as minhas coisas, porque se deixar ali alguém vai mexer no meu computador. Então, tenha em mente que esse lugar você precisa que ele seja funcional. Você tem que levantar, fazer o que você tiver de fazer e conseguir voltar e as coisas estarem do jeitinho que você deixou. E aí também tem que ter a sua identidade. O que você gosta? Quais são as cores que você gosta? É um cafezinho que você gosta de tomar? Então, mantenha sempre um cafezinho pronto para poder você trabalhar e ter ali seu cafezinho. É uma planta que te deixa feliz? É o porta-retrato da sua família? E provavelmente você vai precisar de uma mesa, uma cadeira, uma prateleira ou talvez uma estante, uma boa iluminação, um computador, um celular, agenda, caderno. Sabe aqueles cadernão bem grosso? Caderno é muito importante porque tudo que a gente vai construindo, vai aprendendo, é bom a gente manter em mãos. Eu costumo separar o caderno por matérias e manter ali tudo muito bem organizado, para quando eu precisar de um determinado assunto, eu tenho ali aquela matéria. Então, um ar-condicionado, ventilador, itens que sejam a sua cara para poder dar uma decorada. É isso. Pronto, você já tem um cantinho para começar a sua empresa. Agora, a sua empresa, ela tá o quê? Montada. Você tem uma empresa montada. Chegou a hora de um assunto que é fundamental. Qual que é o segundo passo? Lembra que o primeiro passo, eu falei que seriam 2 passos. Deixa eu voltar aqui para poder você lembrar disso. Como começar? São 2 passos, ok? Então, o primeiro passo foi a gente organizar, estruturar a base para construção. E como que a gente fez isso? Lembra como que era a sua casa? Como que nós fizemos? Organizamos. Deixamos a sua casa pronta para o novo chegar. E aí, agora está a sua empresa montada. E nós vamos para o segundo passo, que é agenda. Eu vou sugerir que você crie 4 agendas, ok? Todas as agendas, eu vou te mostrar o passo a passo como fazer. E eu sugiro fortemente que essas agendas, elas fiquem expostas em um local de visão para todos. Aqui em casa eu costumo deixar as minhas agendas na cozinha, na altura das crianças, para que todo mundo veja e entenda o que está acontecendo. Então, temos 4 agendas para poder criar, ok? Essas são as agendas para o seu negócio decolar de verdade. Quero ter um negócio digital a partir de casa, mas como que está a sua casa? Como que isso está organizado para você começar? Então, essas são as 4 agendas para o seu negócio decolar de verdade, ok? Vamos começar aqui pela agenda da casa. O que deve ter nessa agenda? São dias e horários para o funcionamento geral da casa. Por exemplo, qual que é a atividade pela manhã, pela tarde, pela noite, em termos de arrumação, alimentação, organização, folga, faxina, tudo, exatamente tudo. E aí, quando você senta com a sua secretária e monta uma agenda, monta um cardápio semanal com sugestões dela, você a valoriza. E aí ela entende a necessidade e o valor dessa agenda, como é ela que participou, como se você envolvesse ela. E aí o que acontece? Ela vai ter autonomia para poder fazer as coisas sem ficar toda hora batendo na sua porta para poder te perguntar enquanto você trabalha sobre coisas assim. Ah, o que vai ser o almoço? Como assim o que vai ser o almoço? Cadê a agenda? Qual que é o cardápio de hoje? Não esquece também dos finais de semana. Pede para ela deixar o básico da alimentação pronto. Isso vai facilitar muito a sua vida. Eu costumo dizer aqui em casa o seguinte: tem arroz e feijão pronto? Tem tudo. Cozinha uns ovos,
Faz qualquer trem, pronto, tem almoço, tem a janta, tá pronto, as crianças vão estar assistidas. E por que isso? Porque você pode estar trabalhando no final de semana. Ah, Camila, a secretária sou eu. Eu não tenho secretária, sou eu que faço tudo. Ótimo, ótimo. Você vai conseguir atender às necessidades melhor ainda, vai conseguir manobrar. Se você se organizar dessa forma, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o que tem para fazer de manhã, de tarde, de noite? E aí você vai conseguir estabelecer dentro da realidade da sua casa, dos seus filhos, da sua família, o que é importante, o que não é, o que você pode fazer, o que você não precisa fazer. E aí você vai se organizar com a sua agenda. Para quê? Para que você tenha o seu horário de trabalho. Não dá para você estar fazendo almoço e estar aqui trabalhando no digital. Não funciona assim. Por que não funciona assim? Porque a gente não tem como se concentrar, como colocar aqui a atenção. Então, vamos para a nossa próxima agenda. É a agenda dos filhos. Essa agenda é a que eu mais amo. É a agenda que eu mais me orgulho de ter feito na vida. Desde muito pequenos aqui em casa, as crianças, elas já tinham a sua agenda. Com o que, Camila? O que eu coloco nessa agenda? Horário de acordar aproximado. Claro, eu nunca acordei filho nenhum, não gosto disso. Mas qual que é o horário aproximado que eles acordam? De 7 às 8, de 8 às 9, de 9 às 10? Não sei aí na sua casa. E aí, qual que é a rotina da manhã? Tomar café da manhã, tem leitura para fazer. Aqui em casa todo mundo lê de manhã. Hora do banho de sol, desenho. Tem a hora de desenhar, tem a hora de assistir desenho. Não dá para assistir desenho o dia todo. Não dá para ficar no celular o dia todo. Então tem hora para desenhar, tem hora para assistir desenho. Qual que é o horário que eles almoçam? Qual que é o horário que você almoça com eles? Que horas que eles estudam? É de manhã? É de tarde? Qual que é a hora da brincadeira? Aqui em casa, brincadeira com amiguinhos só sábado. Já tem 3 crianças. Como é que eu tenho mais crianças aqui brincando? Então, parece que tem mel aqui em casa, que as crianças querem brincar aqui. Então, qual que é o dia da brincadeira? É sábado. Então, qual que é a hora da tecnologia, do banho e etc. Hora de dormir? Sim, tem que ter um horário previsto para tudo, inclusive para dormir. Por quê? Aonde que fica o meu casamento nisso? Qual que é a hora que eu vou ficar ali com meu marido, vou conversar, vou namorar, vou assistir Netflix? Claro que cada casa, cada família vai adequar isso para que sejam todos beneficiados e que fiquem o quê? Confortáveis, né? Não é nada engessado, ainda mais porque aqui nessa agenda a gente está falando de criança. E no meu caso aqui em casa são 3. O que eu, Camila, consegui com essa agenda das crianças? Bom, eu tenho 3 filhos e os meus amigos, todos que conhecem a gente, aqui a minha família, os meus filhos, eles não acreditam na disciplina e autonomia que as crianças têm, logo, a paz que eles têm. De certa forma, eu posso afirmar que aqui em casa é bem silencioso na hora que precisa ser e alegre, agitado, barulhenta e muito animada na hora que precisa ser. Claro que eles são crianças e precisam de orientação, né? Mas o que eu quero transmitir aqui é trazer a sua atenção para que, de fato, ok? Ter uma agenda passou a ser tranquilo, trabalhar em casa para mim, para os meus filhos. Isso possibilitou ordem, tranquilidade, comunicação. Então, o fato de criar uma agenda desde que eles eram muito pequenos, isso trouxe muito equilíbrio aqui para dentro da minha casa entre o trabalho, entre o empreendedorismo e o ser mãe. Ah, Camila, meus filhos estão grandes, o que eu faço? Faz agenda. Agora senta com eles, envolve eles na agenda, pergunta para eles qual que é o horário que você prefere ler.
à noite, de manhã, coloca eles para poder participar, funciona também. Então, a nossa próxima agenda é a agenda da família. Essa agenda você precisa criar momentos únicos para encontro, dias e horários que todos possam estar juntos. Por exemplo, aqui em casa, a gente tem um compromisso semanal. Toda quarta-feira, aqui em casa, a gente tem um compromisso semanal à noite, que todos nós estamos juntos e jantamos juntos na quarta-feira. A gente já tem um compromisso, que é algo que a gente faz em família, um compromisso espiritual, e aí a gente já emenda em jantar junto. Ah, então nos outros dias vocês não jantam juntos? Não, jantamos. Mas o que eu quero dizer? Quarta-feira é sagrado. A gente procura não estender no trabalho, procura se organizar, se planejar bem para estarmos todos juntos à noite. E por que isso ajuda? Porque quando o meu esposo, maridão, os meus filhos me ver trabalhando, eles entendem. O seu marido, a sua filha, o seu filho, ele vai passar a fazer. Ele vai te entender, vai te apoiar e ele vai ter consciência que você tem momentos com eles. Se faz sentido e você ainda não comentou, comenta aqui, #faz sentido. Agora que você organizou a sua casa, construiu a agenda de todo mundo, você vai conseguir fazer a sua com paz. Se você não fizer isso, você não vai conseguir ter paz mental, equilíbrio, desenvolver um negócio digital de sucesso a partir da sua casa. Então, a quarta agenda é a sua agenda de trabalho. Antes de você montar a sua agenda, eu quero te dar umas dicas que mega funcionam para mim. A primeira dica é o seguinte: eu criei um modelo simples, onde eu coloco aqui os horários que eu faço as minhas atividades e os dias da semana. Então, eu criei um modelo bem simples que todos possam ler, entender e ter acesso. Eu vou disponibilizar para você esse mesmo modelo para você poder imprimir e começar a criar suas agendas. E aí, como eu falei, antes de você montar a sua agenda, eu vou te dar umas dicas que mega funcionam para mim. Eu trabalho em blocos de horas. O que é isso, Camila? Eu acordo 2 horas antes da casa se levantar. Por que eu faço isso? Por conta do silêncio. E aí, com a casa ainda dormindo, ou seja, as crianças dormindo, o marido dormindo, eu faço as atividades que precisam de mais atenção ou que requerem mesmo silêncio. Como, por exemplo, ler, estudar um novo projeto. Tem muitas pessoas, lembra da base? Que elas erram achando que não precisam mais estudar, não precisam mais ler. Eu costumo acordar 2 horas antes da casa acordar para esse tipo de atividade. E aí eu trabalho em blocos de horas. Isso me ajuda a manter a concentração e o foco extremo enquanto eu estou produzindo. E aí, geralmente, eu trabalho em blocos de 2 horas. Vou mostrar para você como que eu faço. Das 6 às 8, eu faço as atividades que eu preciso de mais silêncio e concentração, como eu falei. Aí, de 8 às 10, eu cuido de mim, tomo café da manhã, tiro tempo com as crianças. O que eu preciso fazer a título de fazer as coisas acontecerem dentro da minha casa? Então, nesse horário de 8 às 10, a mãe tá on. 10 horas, eu volto e foco no trabalho até às 12 horas ou até meio-dia. E já se foram 4 horas de produção. 4 horas de trabalho, de construção. E aí, de meio-dia às 16 horas, eu estou literalmente de mãe. A mãe tá on. E quando dá 16 horas, eu volto para o meu estúdio, para o meu escritório, para a minha empresa e faço acontecer novamente. E vou até às 20. Às 20 horas, eu chego em casa. Mesmo estando em casa, às 20 horas, eu chego em casa para o meu marido,
para os meus filhos, para mim. Aí esse horário vai rolar Netflix, vai rolar o que tiver de rolar. Vou sair, vou fazer o que eu quiser. Cheguei em casa. É dessa forma que eu tenho conseguido ter um equilíbrio extraordinário na minha vida pessoal e na minha trajetória como empreendedora, alcançando assim resultados que antes jamais eu havia conseguido. Se está fazendo sentido para você tudo que você está ouvindo aqui, comenta. #faz sentido. Agora eu quero fazer um teste com você. Vamos descobrir qual é o seu status hoje. Esse teste é para você identificar qual é o seu status. Status 1. Fase de encontrar o seu lugar no sol. Ou seja, você está na fase de procurar, buscar, encontrar o seu lugar no digital? Se sim, olha os sintomas. Você está se sentindo perdida, não sabe quem é você, não sabe os assuntos que você gosta, qual que é o seu propósito, não tem clareza que área vai empreender no digital. Calma, temos remédio para isso. A Mames aqui tem remédio. O remédio é descobrir suas habilidades, sua missão, seu propósito, qual que é seu papel, qual que é o seu DNA empreendedor. E isso, a nossa próxima aula, você vai ter total clareza. E status 2, fase de manifestar a sua identidade. Quais são os sintomas? Você sente que existe algo de errado na hora de você se comunicar com o seu cliente. Você já sabe que é uma pessoa incrível, uma profissional incrível nos bastidores. Agora, não consegue fazer essa comunicação pela internet. Não consegue refletir, se comunicar ainda na internet como você gostaria. Então, qual é o remédio para você que está vivendo esses sintomas, que não conseguiu colocar autenticidade, não sabe colocar os seus valores na sua marca? Aqui nos bastidores você é incrível, mas você não conseguiu ainda no digital. Então, o remédio é fazer ajustes de linguagem, equilibrar o medo, o perfeccionismo, se organizar e seguir um direcionamento para poder colocar os trens nos trilhos. Ou seja, ter um método capaz de te auxiliar nos seus primeiros passos na internet, até você estar pronto para correr, para andar, para decolar. Todo mundo que tem sucesso, que você olha hoje no digital e você fala, uau, todas essas pessoas tiveram que ter um método, tiveram que seguir um método. Esse método que capacitou essas milhares de pessoas para poder dar os primeiros passos na internet. Então, como que você está nesse momento? Qual é o seu status? Status 1 ou status 2? Que mais eu posso dizer para você? Eu posso dizer para você o seguinte: você foi projetada desde o ventre da sua mãe para viver uma vida extraordinária, magnífica e sem escassez. Então, eu posso afirmar que o digital, ele traz isso para você. Chega de acreditar na história que você é incapaz, que você não pode prosperar, que não é para você o digital, que você não sabe o suficiente, que você é feia, gorda, magra, desajeitada. Chega de você pensar essas coisas, de você achar que é pequena demais, que precisa se encolher e se esconder, que o que dá para você é viver dentro da sua caixinha, lá na sua zona de conforto. Chega de nunca se sentir boa, suficiente ou bom o suficiente para poder começar. Chega. Eu te convido a vir para o mundo dos que começam da onde estão. Milhares de pessoas começaram da mesma forma que você se encontra hoje, ou até pior.
Então eu convido você a vir para esse mundo dos que começa da onde estão, da maneira que podem, que dá, e levantam as suas bandeiras e colocam lá no topo do Everest. Mesmo que seja devagar, dando um passo de cada vez, não importa. Eu convido você para vir para o mundo dos que começam da onde estão. Chegou a sua hora, chegou a sua vez de começar. Espero que você tenha curtido. Na próxima aula, eu vou te revelar o segundo pilar. Você vai entender como sair na frente de milhares de pessoas seguindo esse passo a passo. Vou deixar aqui o link para você poder entrar nos grupos do WhatsApp. Logo aqui abaixo desse vídeo, dá seu feedback, deixa lá o seu comentário, porque ele é muito importante para mim. Faça uma pergunta e eu prometo que eu vou responder o máximo de perguntas possíveis. Gratidão, esse é o sentimento que eu finalizo aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.